Estamos aqui de novo entre amigos. E sempre com pessoas especiais. E desta vez com uma pessoa que vocês adoram. Vocês amam essa criaturinha. Não sei se tanto quanto eu, mas vocês adoram esta figurinha. Eu estou falando de Rita Almeida. Oi, pessoal. Bem-vinda, Ritinha. Obrigada, madrinha. Madrinha. Obrigada. Madrinha, ela já começa entregando ouro. Entreguei nada. É a maneira que eu chamo. Ah, Ritinha, que coisa boa. Muito obrigada por você ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Muito obrigada a você de ter me chamado. Fiquei muito feliz e agradecida. Nós também. Muito gratos. Mas vamos querendo saber de tudo sobre sua vida. Esse aqui é o lugar de fofoca. Então vamos fofocar. Você vai contar, você conta tudo pra gente? De verdade? Não, tem umas Conta, coisas que você pode que pular não dá, um pouquinho. Você pode pular um dou uma pouquinho. maquiada. Tá bom, você faz de conta, mas tudo bem. Mas eu quero saber tudinho. Desde que você nasceu. Você nasceu com quantos centímetros, você sabe? Não sei. Só sei que eu nasci atrasada. Nasci. Eu quase não vinha. Eu quase não vinha. Acharam que a minha mãe ia ter parto normal e foi cesariana. E quando eu nasci, não tem essa modernidade de hoje. Então, até eu nasci roxa. Tanto que quando eu fui... por isso que você tá assim hoje. Exatamente. Eu nasci roxa. Aí fui pro banho de luz. Quando eu voltei, a minha mãe falou, essa não é minha filha. Aí ela falou, não, mas ela era diferente. Aí falaram que eu tava sem ar, por isso. Eu voltei no dia do aniversário da minha mãe. Porque eu nasci no dia 23 e minha mãe dia 25 de setembro. Então eu voltei no dia do aniversário dela. Então você foi um presente pra mamãe. Foi um presente. Mas apesar de ter sido negada, né? Falaram que não era eu. Não é. Mas também, né? Muda de cor assim, parece camaleão. Ela tava respirando. Eu tava respirando. Mas, Ritinha, muito bem, você foi um presente para sua mãe. Mas como é que era a tua vida lá quando você começou, em casa? Seus pais eram ligados à arte? Seus pais tinham um olhar, gostavam de assistir? Como é que era isso? Como é que você chegou nessa história de ser artista? Eu acho que eu já tinha o meu destino. O meu destino. Eu sou a diferentona da minha casa. Não tenho. Meu pai, minha mãe. Minha mãe é uma dona de casa, trabalhou muito como empregada doméstica. Meu pai trabalhava no hospital. Hoje meu pai já faleceu. E eu sempre assistia. Eu lembro que onde eu morava tinha só dois ambientes. E eu tinha que assistir a televisão em pé. Eu colocava um pano na frente da porta para poder ver. E eu assistia, que eu queria trabalhar no sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu não perdia, eu viajava naquilo. E foi ali que eu senti que eu queria fazer aquilo. Eu não conhecia teatro, não conhecia nada. Nada. Você queria eu queria fazer aquilo, não sabia. Queria ir para o sítio. Porque assim, quando eu assisto as coisas, eu viajo naquilo que eu tô vendo. É como se eu já estivesse lá. Então eu falei assim, não, o que eu quero fazer é isso daqui. Né? Esse foi o teu primeiro sonho. E quando é que isso começou a ficar mais próximo? Como é que foi? O que é que você fez antes? Como é que você caminhou para chegar nisso? Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos. Fui num trabalho que eu não pude ficar, porque eu era muito nova. Eu lembro de me colocarem numa cadeira e meu pé não encostava na cadeira. E eu tinha que colocar, era uma fábrica, eu acho que era de botão. Eu tentava colocar o botão, mas os meus dedos eu era muito magra. Acho que quando você me conheceu, eu era magra. Muito magra. Era mais magra. Aí eu tentava colocar e meu dedo entrava. Aí ele falou, eu lembro dele falando para minha mãe, ela não pode ficar, porque se acontecer alguma coisa, não só machucar, mas ia baixar uma fiscalização. Porque naquela idade que eu tinha, eu não podia. Você lembra? 14? 14 anos. Acho que ele, na verdade, me deixou trabalhar porque na minha casa precisava e ele tentou ajudar, mas também não daria porque iria prejudicar.
Aí minha mãe começou a cuidar de crianças e eu ajudei ela. Aí quando eu tinha 15 para 16, eu comecei a trabalhar numa fábrica. E nessa fábrica de costura, né? Aí eu aprendi a verlocar, trabalhava, dava bastante produção. Mas sempre meu sonho na minha cabeça. Aí eu conheci uma menina que ela estava começando como modelo. E ela falou, tem uns cursos, não sei o quê. E eu falei, nossa, um caminho, né? Aí convenci a minha mãe que eu queria fazer um curso. Aí a porta era ser modelo. Não, a porta era assim, onde ela fazia aula e já trabalhava, de vez em quando, tinha aula de teatro. Você tinha uma escola de teatro. Não pensou em ser modelo, você continuou? Não, eu queria ser atriz de televisão. Porque teatro eu não conhecia. Claro. Aí era um curso de teatro, né? Que era do Emílio Fontana. Do Emílio Fontana, claro. Que aí ela falou, vamos, que era do lado, assim. A escola dela era aqui e o Emílio Fontana do lado. Mas era na época que o Emílio tinha a escola William Shakespeare, não? Ai, sabia? Não. Só Emílio Fontana, era num casarão antigo. Tá. Aí comecei ali, aí eu comecei a conhecer as pessoas. Quantos anos você tinha ali? Eu acho que eu tinha 16 para 17. Eu lembro que a minha mãe, no começo, ela ia. Eu falava, não, eu consigo, né? Já sabia. É aquela coisa de mãe. Eu fui a primeira filha. E aí eu comecei a ir, eu ia com ela. Aí minha mãe foi deixando. E eu fui, trabalhava, estudava. E aos sábados era aula. E eu ia. Né? Durante aí a semana ali. você estava na fábrica. Isso, trabalhando. E depois costura. da fábrica, quando saía da fábrica, ia direto pro colegial, que era porque nem podia, né? Porque eu estava fazendo colegial, como que eu ia fazer uma faculdade de artes cênicas? Nem pensava, Não, mas nem era sei curso técnico naquela época. Não tinha mesmo. Aí comecei a fazer na escola e comecei a conhecer pessoas, né? Você chegou a conhecer o grupo Poncan? Não lembro. Celso Saíque, Paulo Utaca. Sim, esse nome eu lembro. Então, assim, eu tinha meus professores. Os meus professores eram Celso Saíque, Paulo Utaca, Celina Fuji, que dava aula. Professores, Paulo Utaca era um mímico maravilhoso. Qualquer lugar que você puxar Paulo Utaca vai. E eu comecei a estudar ali, né? Estudei praticamente lá. Porque assim, no meu primeiro ano, a sala estava lotada. Começou com muita gente, tinha mais de 100 o Emílio pessoas. Fontana tinha um curso técnico regulamentado, se não me engano. Eu comecei a fazer. Lá no teatro mesmo, no Teatro Paiol, que era o primeiro para depois ir para outra escola dele, que aí tinha as aulas separadas, aquelas coisas todas. E aí eu comecei a fazer as aulas. Aí quando chegou no terceiro ano, no segundo ano já tinha menos da metade. No terceiro ano só tinha eu. Uau! Só tinha eu. Quando finalizou no terceiro, aí você fez, só tinha eu. Aí você terminou e fez um monólogo. Não, aí eles falaram, Rita, você quer fazer um monólogo ou você gostaria de continuar? Me deram uma bolsa para mim vir do segundo numa outra turma para terminar o terceiro. Então eu estudei 2 vezes. Mais 2 anos lá dentro. Nesses 2 anos, o Celso, ele tinha um grupo conhecido chamado Poncan, e tinha um grupo que ele, Carlos Barreto e o Paulo Utaca, dava aulas, era o grupo Poente. Então, eles eram os nossos diretores, e ele me convidou, e eu ainda estava estudando. Aí começou ali, né? Eu fui fazer o teatro, conheci o teatro, não só nas aulas, aquela coisa toda, mas como era fazer. E foi muito, muito legal. Mas na minha cabeça, hoje eu penso demais. Eu não pensava, eu só fazia. Tudo que eu aprendia era como se um alimento. Intuitiva, né? Eu fui fazendo. Então, de lá, minha amiga falou assim, que ela era a esposa do maestro Mastroianni. Tá. Como é que era o nome? Cíntia, alguma coisa. Cíntia. Aí ela estudava também lá no Emílio. Aí ela falou assim,
Ô Rita, ela sempre, tudo que era para fazer teste, ela sempre me ajudava. E ela queria fazer um teste para filme brasileiro. E eu achava que filme brasileiro, isso eu não gosto. Ela falou, vamos comigo, eu sempre vou com você. Eu falei, tá bom, eu fui. Eu peguei a pior foto. Porque eu não queria, eu ia de companhia. Peguei a pior foto, fiz um currículo, sei lá, o que é que eu fiz no currículo. Na verdade, foi ela que aprontou e a gente foi fazer o teste. Só que era um teste para o filme antes do Cidade Oculta. Foi Vera. Dirigido pelo filho da Beatriz Segal. Esqueci o nome dele. TDAH, né? Não, depois a gente descobre. E O filme era o nome? Vera. Vera. É uma história de Reset que eles transformaram. Que estava Ana Beatriz Nogueira, foi onde ela começou, né? E aí eu fui fazer o teste. Fizemos o teste, demorou porque era um laboratório deles, né? Mas fui saber depois. Aí eu tô na escola, quando eu cheguei, ela falou assim, vê se não vai ficar famosa e esquecer os pobres. Eu não entendi o que ela estava dizendo. Falei, que foi, Cíntia? Você passou. Eu fiquei com medo. Imagina. Muito medo. Falei, não. Aí eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer? Aí eu fui para casa, pensei. E na minha vida sempre assim. No dia que eu ia fazer, eu fui fazer o segundo teste, que era para conhecer, eu ia falar, olha, eu não quero, né, chama outra pessoa. Mas eu cheguei lá, eu vi muita gente conhecida da televisão, e vi que não era do jeito... Você estava com medo de filme pornográfico, né? Acho que sim. Que era a época das pornochanchadas, e eu era muito né? nova, Claro, né? claro. E aí eu vi a seriedade das coisas, né? Conversei com as meninas, né? E ele falou, vai começar tal dia, tal dia, tal dia. Aquelas que passaram por tudo, a gente vai dar uma ligada. No dia que eles mandaram um recado, porque eu não tinha telefone, mandaram um recado através da Cíntia, porque eu tava o telefone dela, não tinha A telefone ainda. Cíntia entrou? Não? Não, porque ela foi toda... Era uma história para contar de adolescentes na FEBEM. E ela foi como se fosse a esposa do diretor, entendeu? Então, assim, no teste não teve. Sim, ela não eu fiquei entrou até no sem personagem, graça. ela não assumiu. E eu que não queria, passei, e ela não, eu fiquei um pouco sem graça. E no dia que eu recebi também, eu tinha feito um tempo atrás um teste para entrar no banco. No mesmo dia. Olha. E eu tinha que tomar aquela atitude. Tinha que escolher. E a minha mãe, não é o mundo dela. Meu pai queria que eu fosse secretária executiva, né? Claro, Tudo claro, coisa claro. da cabeça dele. Claro. E foi a primeira vez que a Rita Boazinha, modo de dizer, eu tomei a minha primeira atitude. Eu escolhi meu sonho. Olha, você tinha quantos mesmo anos? sentindo. Eu acho que eu tinha... Como eu tive, que a minha mãe teve... Que assinar você tinha colocar menos o de dedo, 18, né? Acho que eu tinha uns 17. Porque era assim, mais ou menos essa idade. Perto de 18. Eu acho que era. Sou ruim de data. E decidi fazer o filme. Fiz o filme, conheci outras pessoas maravilhosas. E eu não sei, eu tenho alguma coisa que eu não conheço. Não tem um livro que você olha as pessoas e fala, essa aqui é conhecida. E se chegarem para mim e falar isso, eu acho que eu me fecho. Né? Eu sou assim, gosto de chegar, conversar. Não tem essa... nada. Aí comecei ali, fiz o filme, foi muito bom. Aí de lá conheci outras pessoas, aí me chamaram para fazer, eu ia fazer uma participação, fui fazer um teste, porque o Celso Saik, a Carla Camorati, como é o nome daquele cantor? Cidade Oculta. Arrigo Barnabé. E aí me chamaram para fazer um teste, porque assim, quem ia fazer assistente de direção, porque na época tinha uma agência chamada Tatu Filmes. Tatu Filmes. Sim. E lá
gozando. Tinha um monte de gente. Eu conheci um monte de gente, mas não sabia quem que era. Aí tinha o diretor, Chico Botelho. Tinha o Chico Botelho. Então, eles visitavam o set das outras gravações. Aí, por isso que me chamaram. Aí, eu ia fazer o personagem, o teste que eu fiz para fazer personagem da bandida também, que ia ficar junto com a Carla Camurati. Só que eu era muito pequena e a Carla Camurati é alta. Já era... Mulher. Então, ele me chamou e falou, Rita, eu queria muito que você fazia, mas você fica muito desproporcional. Então, eu vou colocar você numa participação. Eles me deram uma participação, mas eu estava feliz já. Porque, assim, chegaram para mim e falaram qual é o motivo, né? Aí depois me chamaram para um curta, depois desse filme, aquela coisa toda. Então, você começou, na verdade, pelo cinema. Praticamente pelo cinema. Depois que veio as novelas. Mas antes das novelas, eu estava no teatro. Como é que você foi pro teatro? Eu fui pro teatro através do Celso. Agora, quando eu estava fazendo uma peça, né? Cantando. Cadê o céu? Eu conheci uma pessoa que, acho que seu namorado, não me lembro o nome dele, ele fazia a peça. E essa pessoa chamada Zódia Pereira, que você é minha parente, meu pai é Pereira. Pereira a gente né? É família brasileira. E aí ela assistia da peça e ficava falando assim, você tem uma voz legal. E uma voz você linda. faz, porque assim, como eu brincava muito com a voz, e não tinha... Você cantava nessa peça, lindamente. Até hoje as pessoas, tem gente que lembra da música do Cadê o Céu? Você cantava o Onde Ele Dói ficou na cabeça das pessoas. E a Zódia, por isso que eu chamo ela de madrinha, porque ela foi minha madrinha. Foi minha madrinha. Eu sempre falo que as pessoas me buscam. Eu sigo o caminho, sempre vou em frente. Agora, o que é meu, eu encontro no meio do caminho. Ou me encontram no meio do caminho. E ela, todo sábado ou domingo, ela falava, você precisa ir fazer um teste para dublagem. Ia fazer um teste para dublagem. Aí eu falei, nossa, eu preciso saber o que é essa dublagem. Porque ela fica falando todo sábado e domingo. Eu falei, eu vou lá, eu vou mostrar para ela que eu não sirvo muito para ir. Aí marquei, e aí o primeiro lugar que eu fui foi, na época, era Maga, sim, do Gastaldi. Aí Você quer um chazinho? Eu quero. Então continue falando enquanto eu sirvo. Aí eu fui e fiquei, acho que uns 8 meses, 9 meses, fazendo estágio, né? Tinha a hora certa, os dias que eu podia ir. Você ia lá e ficava assistindo as pessoas dublarem? Dublar, ficava sentadinha, quietinha, prestando atenção. Você lembra quem foi a primeira vez que você viu no microfone? Não, eu lembro. Mas alguém que te marcou naquela época? Você lembra de alguém? Ou talvez você nem soubesse os nomes, né? Eu lembro. A primeira pessoa que eu fiquei assistindo foi o Tiraboschi. Nossa, a firmeza senhora, dele. Que mestre, hein? Porque assim, quando eu entrei, eu entrei praticamente sozinha, assim, no período. Eu fiquei lá, na Maga, que depois foi Marshmello, virou depois... Não virou não, depois mudou para o outro, que era Gota Mágica, mas a Marshmello ficou. Ou teve outro nome ali? A Marshmello veio da Maga? Era no mesmo lugar. Era no mesmo lugar, mas ela não era... Não era Não tinha nada a ver. A Gota, sim. A Gota Mágica, sim. Eu sei que eu fiquei... Como eu aceito as coisas, então eu fui ali. Eu lembro que a primeira vez que foi o seu ex, que Ele falou... falando de Gilberto Baroli. Que ele falou... E tinha um que foi cuidava... Foi ele quem te dirigiu? Foi ele que... A dona estava... Eu esqueci o nome dela. Uma morena alta. Ela que cuidava das coisas e ela falou, acho que para ele... Isso é a Gota Mágica e isso acontece no início da gravação dos Cavaleiros do Zodíaco. Não é isso? Mas antes dos Cavaleiros, a primeira oportunidade, que eu não me lembro, porque eu entrei em pânico, que ela falou, Rita,
Ritinha, né? Ritinha, vem, você vai gravar hoje. Eu entrei em ponto, tava esperando, não tava preparada. Eu não me lembro o que é que eu fiz. Sei que eu fiz. Aí começaram a me chamar para pontinhas, para mim ir acostumando, porque eu já tinha visto aqueles 9 meses, aquela coisa. Não é que nem os cursos hoje, que Claro, tipo, lá não. ficava de Tipo, castigo. ficava vendo e Aprendendo com os erros dos outros, né? escutando como que tem que fazer, Claro. como que tem que proceder, Uhum. o que é que tem que escutar. Como se comportar no estudo. Exatamente. O respeito. Eu vou ser sincera, todos aqueles profissionais que eu vi me ensinaram muito. Tem coisas que tudo que eu sei veio deles. Mas aí você estava falando que aí o Gilberto Baroli te chamou. Eu fiz. Aí comecei a fazer pontas com outra diretora. Eu tinha a Neuza. Neuza Borges, olha. Neuza Azevedo. Neuza Borges, minha amiga querida. Ela foi muito importante também. A Neuza Azevedo era muito acolhedora, né? Ela era firme, entendeu? Mas ela que me deu também várias oportunidades. Mas o meu primeiro teste, o meu primeiro personagem foi o Cavaleiros do Zodíaco. Foi Eterno Mino. Qual é a personagem? Amino. Nossa, pra mim foi muito legal. Foi muito legal aquilo. Eu me senti bem. E eu vou te falar o porquê. Por muitos problemas que eu tive na infância, porque assim, eu não tive uma infância fácil. Sim. Eu ia pro teatro, mas eu sempre tive dividida entre a minha casa e o teatro. Claro. Porque meu pai, depois que se tornou alcoólatra, ele brigava muito com a minha mãe. Imagina, o alcoolismo é uma doença realmente... Não tinha a violência física, mas a violência verbal. Uhum. E eu sempre a protetora, entendeu? Então, assim, eu nunca estava inteira. O teatro, porque eu conhecia aquelas pessoas, eu me soltei. Mas na dublagem, eu não poderia já entrar e já falar, gente, eu nem sabia, na verdade. Eu tinha umas travas. Uhum. Umas travas. Quando você está dublando, é lógico, você tem a linguagem, o desenho da voz. Sim. Que você está olhando do personagem. E eu prendia o ar. Eu fui saber isso no meu 3º ano que eu fiz colegial técnico, e eu tinha uma professora de psicologia. A gente tinha uma aula de psicologia. Uhum. Então, um pouquinho que eu aprendi ali, ela falou assim que traumas te dão umas travadas. Sim. Então, assim, de lá eu começava a tentar. Eu pegava na TV Cultura, eu ficava junto, porque antes era tudo escrito, né? Uhum. Eu ficava tentando seguir a respiração. É que eu tive pessoas muito maravilhosas. E você cantava tão lindamente, né? Quer dizer, quando você cantava, você não tinha nenhum problema de respiração. Não, porque né? eu sempre me baseei em tudo que eu ia fazer, principalmente nos filmes da Disney. Então, toda vez que eu canto, se eu canto, tenho aqui, eu lembro do filme, do desenho. Uhum. Então, eu viajava naquilo. E aquilo era mais leve. Né? Eu tentei começar a buscar situações para me facilitar. Nesses muitos anos que eu estou na dublagem, ainda, às vezes, eu falo, eu penso comigo. Eu falo, eu consigo. Eu consigo. Eu respiro, coloco a minha canetinha na boca e falo, eu consigo. Você tem uma história longa na dublagem, muito longa. Nessa história toda, muitas pessoas passaram, como você falou. Quem te marcou mais? Baroli, Nair, Simoneto. Você que foi me buscar um Machado. Machado fez uma coisa. Machado. Fez uma coisa que eu falo para ele, eu não me canso de agradecer, porque para mim foi muito grande.
no mundo que a gente está, no trabalho que a gente sabe que o nosso mundo ainda é pequeno comparado. É pequeno e não é dos mais a menos. Né? Você tem que se provar o tempo todo. As pessoas gravam mais os seus erros do que os seus acertos. Teve um período que onde eu me separei, eu estava muito fragilizada. Muito fragilizada. E nesse momento, me indicaram para o Machado para uns filmes que ele estava fazendo num estúdio que ele tinha. Eram tudo musicais, né? De desenho. Aí me indicaram para ele, aí eu fiz ele gostou, era tudo com música, não sei o quê. Fiz vários, foi muito bom, porque eu tinha muito trabalho naquela época, e eu me soltei, aquilo me ajudou, o trabalho sempre me ajudou. Somente esse trabalho maravilhoso, que Deus me Você lembra permitiu. Qual era? Era uma sériezinha? Eram várias séries, eram desenhos que eu nem sei para onde foi, mas eram vários. Tá. Eu fiz, deixa eu ver quem mais fez. Rufino fez, não sei se é Rufino ainda. Sérgio Rufino. Tânia Gaidage. Algumas pessoas fizeram, porque eram episódios para também não E eram reverter. musicais. Musicais, todos musicais, né? Ele pegou uma fita, um CD, eu acho que ainda não tinha CD, sei lá. Ele pegou o meu material, eu fiquei sabendo depois. Ele saiu nos estúdios mostrando que eu podia cantar, que eu era uma boa dubladora, porque tudo na vida a gente tem que aprender. A gente continua, cada dia, a gente tá sempre aprendendo. Claro. Né? Você tem 30 anos de dublagem. Daí, eu aprendo a cada dia, eu aprendo com as pessoas, eu aprendo dirigindo, eu aprendo. Esse mercado, ele tem uma coisa, ele te rotula. Né? Aí você faz o primeiro trabalho, você faz uma voz mais leve, aí dali pra frente você só faz aquilo, coisas parecidas. Isso aconteceu com você, Ritinha? Aconteceu. E como foi para você isso? Você se acomodou naquela voz ou você brigou para fazer diferente? Como é que foi isso para você como atriz? Quando eu comecei a dublar, eu fazia o Cavaleiro do Zodíaco, era o meu personagem. A minha voz só tem o jeitinho dela meigo de fazer. Depois da Marshmello, eu comecei a ir fazer estágio nos outros estúdios, fazer teste, começaram a me chamar. Uma amiga minha falou que eu estava na lista da Alamo, junto com Cecília, com vozes graves. Eu tenho uma voz grave. Eu comecei com a minha voz grave. Você começou com o teu tom? Não sabia que eu podia fazer... poderia utilizar para desenho outras vozes, choro, crianças. Eu não sabia. Olha que interessante. Aí eu estava fazendo... Aí eu fui na Dublavídeo. Eles me chamaram para fazer... Alguém faltou, porque eram poucas mulheres que faziam criança. E naquele dia alguém faltou. Aí me perguntaram, Rita, você acha que você consegue? Eu falei, eu posso tentar. Era uma criança mesmo, um menino. Fiz, nossa, adoraram. Começaram a me chamar para fazer menino, menina. Aí foi na Alamo que fizeram um teste para desenho. Vou tentar lembrar o desenho. Que era mais pontinha. Comecei a fazer desenho. Aí em todos os lugares, com a fita que o Machado colocou. Porque assim, na verdade, eu fazia muitas séries. Dona Neuza. É Neuza? Neuza Azevedo? Não é Azevedo. A que trabalhava na Sigma. Que ela sempre falava assim, bolsa não senta. Quando ela vinha, eu já pegava a bolsa, já ficava aqui, porque ela já ia brigar mesmo, que bolsa não sentava, né? Que tinha muita gente para sentar. Eu vou lembrar o nome dela. E ela, quando a Letícia foi casar e foi viajar, aí ela me chamou para fazer uma participação. Porque antes era assim, se eu trabalhava, fazia um filme muito bem
Você automaticamente ligava, não sei para quê, era menor e isso ia passando. Claro, claro. Aí eu gravei, ela me chamou e ela falou, Rita, vou ser sincera com você. Eu coloquei 2 nomes aqui. Eu sempre coloco 2 nomes em cada personagem. Se uma pessoa não pode, eu coloco a segunda. Como a Letícia foi casar, você não se importa? Eu coloquei seu nome no segundo lugar. Eu falei pra ela, Dona Neide. Neide Pavani. Eu muito obrigada, Neide Dona Neide. Pavani. Você não é. Você é meu elogio, porque a Letícia já era. Tudo que era teste, eu falava, gente, que nem do. Ai. Bob Esponja. Então, assim, tinha alguns personagens que a Letícia me colocava pra fazer junto. Eu falei, gente, me coloque em outro personagem, eu vou me colocar junto com a Letícia. E antes era acho que os produtores, né? Não os... tinha escaladores, né? Mas antes mesmo tinha alguns desenhos que eles selecionavam. O cliente. O cliente selecionava. Falava, me dá alguma coisa que eu posso pegar, né? Não coloca a Letícia ou outras pessoas, né? Porque eu entrei, essas pessoas já estavam. E elas eram grandes na dublagem, né? Porque antes... Por que tinha pouca gente? Eu acho que alguém já falou. Quem falou foi a Nair. A Nair falou assim... ela falou assim que... Antes, a Nair sabia de tudo. A Nair falou assim pra mim que... dublador era ator frustrado, porque não tinha se dado bem na TV. Eu falei, poxa, né? Mas aí começou, tanto que alguns amigos meus, que nem o próprio Sérgio, eu não sabia que ele dublava, eu já conhecia ele. Não se falava. Não, né? Ninguém falava. Ninguém que fazia teatro falava que Eleonora nunca me falou que ela era dubladora. Quem fazia teatro não falava. Não falava, coisas, todo mundo biquinho calado. Foi por isso que eu fui lhe buscar. Obrigada, madrinha, obrigada. E aí depois, com os famosos, começaram a colocar um ou outro, teve todo mundo, esse boom, né? Na verdade, depois dos Cavaleiros, que começou a exatamente, aparecer os fãs, exato, né? Exato. Eu fiz muita coisa. É que assim, eu aceito, eu agradeço. E não me importa, é lógico, um personagem é muito bom, principalmente para trabalho, né? Se você tem uma série, quando que é cheio de você fica bastante tempo, né? E a pessoa te conhece, o seu trabalho. Garantia. E então é muito bom. Mas voltando a falar nessa diferença... Mas você voltou a fazer teatro? Voltei a fazer algumas coisas. É que é um erro. Quando eu dou workshop, ou até mesmo pessoas que estão começando que vêm perguntar para mim, eu falo, nunca deixe, sempre tenha no seu leque outras coisas para você fazer. Exatamente, isso eu falo sempre. Porque nós temos, na verdade, uma variedade tão grande de opções de trabalho e a gente fica fixado num espaço. Quando esse espaço cai, você não sabe olhar para o lado, você fica perdido. E eu tinha um leque. Com certeza. Eu tinha um leque. Só que era tudo artístico, mas eu não tinha. Porque você não vai imaginar. Eu trabalhei para o Cartoon, trabalhei para a Nick, trabalhei para a Discovery, cuidando de personagens. Eu vesti personagem, eu trabalhei no Parque da Mônica. Eu trabalhei no Hop Harry. Então, assim, eu fazia muita coisa. E é lógico, quando a gente entra numa profissão, a gente fica tão envolto a coisas boas que você não fala assim, eu tenho que pensar também, porque a gente não é registrado, a gente é autônomo. Uhum. Né? O ator é autônomo, né? O ator então por isso ele tem que abrir. E você tem que pagar muita coisa, né? Você tem que abrir o leque você tem que abrir para poder opções, não. Claro. Quando tiver nas vacas magras, aqui você pula para ali. Pula para ali e vai balanceando para não ficar. Porque nenhuma das nossas áreas nos garante nada. Nem televisão, nem teatro, nem dublagem, nem nada disso. Quer dizer, é um tempo, você tem um período para fazer aquilo, né? Eu gosto muito do teatro. A dublagem, eu costumo dizer que a dublagem, ela corrompe o ator. Porque é onde você tem um trabalho mais contínuo. Né? E que tem uma retirada mais ou menos tranquila.
E aí você acha que aquilo é um mundo que vai acontecer, a vida inteira. Todo mundo que entra já acha que eu quero fazer tantas horas. Não. Pois é, não é assim Até chegar em você depende de tanta gente, de tanta coisa. Depende da casa, depende do filme, depende de muita coisa. Depende do cliente, depende até de como está a sua voz naquele dia. Exatamente. Se você sorriu bem, se você não, porque é um mundo complicado. Você me perguntou da voz, né? Uhum. Então, assim, quando eu comecei a fazer desenho, as pessoas esqueceram que eu tinha feito antes. E eu tinha feito muita coisa. Muita coisa. Sim. Na Alamo, na Sigma, na Marshmallow, personagens muito interessantes. Um deles, né, que eu gosto muito, toda vez eu choro, que é o Homem Bicentenário, que eu fiz a Galateia. É bem legal, bem legal. Que me deram Rita, eu vou te dar um personagem que tem a tua cara. A primeira cena eu falo, é que eu tenho a ver com a robô louca, maluca. Mas foi ótimo, foi maravilhoso, né? E quando eu comecei a fazer desenho, as pessoas acabaram esquecendo. Na dublagem tem essa coisa de, eu não lembrei de você. Você tem que estar sempre, quer dizer, você está um tempão. O tempo inteiro você tem que estar passando, rodando, ligando, chamando atenção. Lembra de mim, lembra de mim. Tem que ser torcida sabe, torcida de campo americano? Você tem que estar o tempo inteiro com aquele negocinho. Oi. Por isso que não é só por isso que eu gosto de estúdio. Eu gosto do cheiro do estúdio, eu gosto do ambiente do estúdio. Eu gosto de ver o microfone. Você tem um home studio na sua casa? Eu tenho no meu guarda-roupa. Mas é um home studio mesmo. Mas o estúdio, pra mim, eu gosto disso. É que nem você entrar no palco. Como o palco, exato. É aquela coisa, eu gosto de sentir, eu gosto de ver as pessoas. É o local onde você se coloca, né? Não é no meu guarda-roupa que eu tô apertada. Deve ter alguns profissionais de dublagem que não tem isso, porque não tem essa coisa que você falou agora, essa comparação com o palco. Porque quando a gente sobe no palco, alguma coisa mexe com a gente. Nossa, até arrepio. Pois é. A mesma coisa acontece quando você entra no estúdio para fazer um trabalho. Porque é esse ator, esse artista que vem. Quando o cara é apenas uma voz, ele não tem isso. Não tem. Eu tenho uma pena de quem não tem hora, isso. já entra com vontade de sair, só de assinar e ir embora. Exato. Não, Quanto tempo tem? Eu fiz rápido. Pô, perguntei errada. Como que ficou? Você gostou? Perfeito. Eu falo, gente, eu sou uma diretora chata. Eu aprendi com a madrinha. Eu sou uma diretora chata, modo de dizer. Eu vou junto com o personagem. Eu falo, eu explico. A pessoa, uma vez entrou um dublador, não vou falar o nome, tá? Entrou no estúdio, ele estava muito nervoso, era a primeira vez que estava dirigindo na BKS, a primeira vez que ele tinha entrado. Eu senti na voz dele, na hora que ele chegou, que ele estava respirando, a voz estava meio que disparado. Aí eu fui tentando conversar, expliquei o filme para baixar a atenção dele. Na hora de gravar, ele falava muito rápido, ele não dava. Aí voltei de novo, falei, lê com cuidado, só para você saber, e olha, vê, que é ele? Ele é um bombeiro. Tá, falei, ele é um bombeiro, o que ele tá fazendo? Aí a mulher estava apavorada, falei, está acalmando a mulher que está apavorada. Está acalmando, ele está falando. Olha o jeito que ele está falando, olha a respiração. Olha como ele está calmo. Fala isso para mim. Falei, fala de novo, com calma, que eu tô nervosa. Você tem que falar calma para mim. Aí eu fiquei falando, falei, vamos fazer por partes. Eu quero que você faz isso para mim, tá? Vamos passar de novo. Aí eu falei pro técnico, né? Falei, faz como se você estivesse gravando, faz uma vezinha. Aí eu gravei. Falei, pera um pouquinho. Aí eu vi que tava tudo certinho. Eu falei, escuta, olha a voz dele como tá calma. É isso que você tá. Você tá nervoso? Porque você chegou aqui hoje, é a primeira vez que você entra aqui na BKS, mas o seu personagem, você tem que ganhar ele. Você tá fazendo ele. Olha, ele tá calmo, você tem que estar calmo. O seu nervosismo você deixa para depois. E ele fez, ficou bonitinho. Até hoje ele entra no estúdio, ele fala, ai, Rita, eu falei, não, é a minha
Pô, é a função do Pois diretor. é que com a história de que você tem que fazer 20 anéis É. por hora, às vezes não. Eu tive trabalhos bem desafiantes que uma grande profissional, muito querida, que eu amo de paixão, ela naquele dia ela não conseguiu fazer 10 anéis por hora. Ela, sabe, nós somos seres humanos. Esse negócio de você chegar lá e fazer, eu faço 60 anéis por hora. Não, menos. Menos. Você vai dublar, né? Você não tá... Você não vai entrar em cena. Exatamente. Não tem, né? Você vai fazer igual aquela, tirar a voz 45, a risada 33 e pôr no ar. Uma vez eu fiz na Vox Mundi uma gravação com a Letícia. Era uma série, uma série que contava a vida de pessoas mesmo, né? Porque os Estados Unidos, eles gravam a vida das pessoas. O pai dela, ela teve três filhos com o pai. O pai era um maníaco, era um doido, era Sim. E para ela podia abandonar, ela podia fugir de casa, mas ele falou, se você fugir de casa, se você falar para alguém, eu pego as suas irmãs. Ela era a mais velha. Então, para proteger as outras irmãs, e a mãe que tentou e o pai batia, é uma história horrorosa. Então, assim, você vive aquilo. Chegava uma hora, ela teve que dar várias paradas, a gente teve que fazer em 2 etapas, porque era algo muito forte e eu ficava envolvida. Não é simplesmente você... Botaram uma voz bonita lá. Não é isso. Você tinha que passar aquela emoção. Até arrepio, só de pensar. Era bem pesado mesmo. Toma um chazinho. Ai, eu nem tomei molha o bico. Deve estar até Molha o frio. bico. Bom, né? E ela colocou açúcar do jeitinho Do que a gente jeitinho gosta. certo, né? Não, o chá da Maria, realmente. A Maria faz parte da história do Brasil. Madrinha, você falou, eu vou voltar porque eu tenho TDAH e às vezes eu faço isso. A história vem tudo, eu vou falando. É muita história. É muita. Para de dizer Por que isso que eu falo que eu já acho que eu vivi uns 300 anos, comparado às coisas que eu já passei. Depois que eu comecei a fazer desenho, eu amo fazer desenho, mas eu sei fazer outras coisas também. Só que as pessoas me taxaram, aquilo que você falou, a Rita só sabe fazer desenho. Rotula. A voz da Rita Só dá aquela a vozinha. gazinha. Não é, gente. Cadê os outros trabalhos? Na hora que eu falo, gente, cadê? Coloca os trabalhos que eu já fiz. Pelo amor de Deus. Eu tô resgatando em algumas coisas, quando me mandam, para as pessoas verem. Faça isso, sim. É importante. Porque, que nem já ligaram para mim, oi, eu poderia falar com a Rita? Eu falei, é ela. Rita? Sou eu. Falei, gente, eu acordo, minha voz é essa. No meu trabalho eu faço aquele que me dá. Eu quero a oportunidade. Me faça ter a oportunidade. Tem pessoas, tem casas. Eu sou atriz. Tem casas que me chamam para fazer o teste, eu passo. Ai, que legal. Eu falei, é só me chamar para fazer o teste. Porque não tem como. Você me chama para fazer um desenho, eu falo, eu posso fazer uma voz grave para você ver que eu tenho a minha voz grave. Não posso fazer isso, é o meu trabalho. Com certeza. Não é? Certeza. Então, e o personagem é aquele que estão te oferecendo. Exatamente. Eu falei, gente, então me dê a oportunidade. Tá certo. Não é? No Perfeito. teatro. No teatro eu só fiz mulheres maduras. Fora as peças infantis, mas até nas peças infantis, poucas eu fiz uma outra voz. Só quando eu fiz o Grilo, que aí eu coloquei uma voz de menino, que acharam que era um menino mesmo. Ou quando eu fiz Capitães da Areia, mas eu fiz vários personagens. Fui indicada. Olha. A atriz coadjuvante. Olha, indicada. Tava eu, Maiara Magre e Deludes de Moraes. Mas só o fato de estar entre as três, com certeza. Capitães da Areia, eu fiquei Com muito certeza. feliz, honrada e agradecida. Claro, claro. E o meu melhor presente foi, na hora que chamaram os nomes, na hora que chamaram Rita Almeida, nossa, acho que eles estavam tudo em cima, meus amigos, todo mundo. Nossa, gente, é bom ter amigo, nossa. né? Muito bom. Fiquei muito feliz. Que bom. E agora dessa pedaço pra cá, falando E aí dos você três. começou a dirigir, né? Comecei Você falou no rapidamente Gabi. da tua direção aí. Comecei no Como Gabi. foi aceitar uma direção? Quando alguém disse, vem pra cá, muda de lugar.
Qual foi a tua sensação? Você Eu não lembra? queria. De verdade, assim, eu não queria, porque você dirigir é uma responsabilidade muito grande. É o filme que você está defendendo, é cada dublador que entra. E você foi bem aceita pelos atores que entraram no Fui. estúdio Fui. para ser dirigidos por você? Eu falo que eu não tive problemas. Tem, assim, algumas pessoas que é tipo um jogo, né, de... Porque você e não eu. Mas aí eu tento acalmar, ajeitar, ou eu falo, olha... Ai, por que isso, por que aquilo? Tem aqueles que é do porquê, né? Porque a história, aí na BKS, que eu comecei, primeiro eu fiz poucas coisinhas, era mais para substituir ela na Udvídeo, quando ela não estava muito bem, como eu morava praticamente em uma rua de diferença, aí às vezes ela me chamava, ou ela fala assim, pode ir, porque eu vou fazer um tratamento, eu ia, dirigia naqueles... Mas eu achava que eu dirigia, mas era uma ajuda, eu não achava assim, você não me via estava como de diretora. Você estava quebrando o galho para ela. Que eu falava, não, é muita responsabilidade, não sei o quê, e eu sou calma para dirigir. Mas quando você dirigia, você pegava o filme da Capo, você assistia o filme sempre, todas as vezes? Na UD, não, porque era uma coisa sempre... Já vinha pronto. Já vinha pronto e já estava escalando, só ia substituí-la. Quando eu fui pro Gábia, tinha muita novela, muita, e a gente não assistia. Porque, como tinha muitos episódios, vários diretores faziam. E era aí meio você agoniante. Entrava sem saber o que era. Você tinha que estar muito ligada, os nomes que ia trocando, a gente procurava, tinha que fazer. Você conhecia os personagens. Mas aí, como Nossa, você dublava, hein? Era bem doido aquilo. Dava um incômodo, porque imagino. Muitas coisas que você tinha, que às vezes a gente tem que mudar ou tem que arrumar, você tinha que parar para ir perguntar, para ver se estava certo. Mas era o jeito que a casa, na época, fazia. Agora, já na BKS, eu recebo o filme, eu assisto o filme, eu analiso. Você está dirigindo hoje na BKS? Às vezes sim, porque assim, como deu uma baixada, então assim, tem diretores. Tem os mais antigos, é lógico, eu acho justo. A preferência é deles, mas mesmo assim eles estão fazendo... O rodízio. O rodízio. Então assim, estou dirigindo bem pouquinho, né? Fiz um workshop na Colab, que tinha vários alunos seus, maravilhosos, muito bons mesmo. Que bom, obrigada. Muito bom mesmo, eles elogiam muito. E foi muito bom para mim também, que foi uma coisa nova, porque eu nunca tinha dado um workshop, falado sobre a dublagem. Eu peguei mais filmes, documentários. Porque ninguém quer falar de documentários, né? Todo mundo só quer falar de desenho, filmes, personagens e vozerio. Sim, vozerio, para mim, foi a minha armadura. Eu comecei lá. Porque dá essa agilidade para você ver, de você criar, de você ver o ambiente, para ver o que você pode falar, o que você não pode. A importância do vozerio. Porque tem muita gente hoje que não sabe. E hoje, com você tendo que fazer vozerio sozinho, aí você tem que ficar falando, olha, fala não sei o quê, faz de conta que eu não sei o quê. Tem hora que eu falo, ai, tô cansada, acho que eu vou ter que ganhar esse vozerio, porque eu tô fazendo mais vozerio aqui do que lá. Né? E eu gosto de dirigir, porque você acaba aprendendo. São muitas coisas novas também, né? Mas a responsabilidade é muito grande. Eu durmo pensando no filme enquanto eu tô dirigindo. Porque, assim, se alguma coisa que me deixou... Eu tenho que chegar no outro dia, ver, dar uma olhadinha nisso daqui, aquilo tá me incomodando, né? Que você tem que criar, você tem que mudar, você tem que ajeitar. Em suma, é isso. Eu gosto, eu adoro shows também. Eu fiz um curso de show business. Ritinha, o que é que você gostaria de fazer? Algum personagem que você... Puxa, se eu pudesse um dia queria ter dublado esse personagem, queria ter feito... Você fez cinema, você fez teatro, você fez dublagem. Eu queria fazer outro tipo de trabalho artístico. Conta pra mim que outra coisa na você dublagem? gosta... Em qualquer coisa da tua vida, como artista. Padrinho, eu sou muito... Quando acho que me fizeram,
ficaram conversando e caiu muita coisa em mim. Muita. Porque, assim, tudo pra mim é lindo. Eu observo demais. Tem hora que até cansa. Eu já quis ser astronauta. Astronauta? Eu queria ser bombeira. Eu fiz um curso de instrumentadora cirúrgica. Olha. Fui quase até o final. Mas quando precisou do óculos, que eu falei, eu vou ter que usar um óculos em cima do outro. Uhum. Por quê? Pra você ver. E na hora de colocar linha na agulha, eu me apavorei. Porque eu falei, nossa, imagina numa cirurgia precisar colocar e eu lá na dificuldade, pera um pouquinho. Aí parei, né? Porque assim, quando eu entrei na dublagem é a mesma coisa. Principalmente por causa daquilo que me quebrava. Eu falei, meu Deus do céu, se não for pra mim, me direciona. Eu não sou de ficar em cima de uma coisa. Se eu sei que eu não faço bem, eu falo, eu não faço bem isso não. Posso tentar, mas eu não faço bem. Uhum. Vender espetáculo, eu falo, eu não consigo. Eu trabalhei com a Célia Helena, né, no teatro dela. Ela me jogou um barzinho dela, beleza, foi maravilhoso. Viajei com ela para vários lugares. Agora, ela falou, você quer tentar vender espetáculo? Eu falei, posso tentar. Mas, como eu tentei, sabe uma coisa que parece que eu falo, não sou boa nisso. Pode me colocar até para limpar, que eu limpo. Mas, para vender, eu não sou boa. Tem coisas que a gente tem que saber o que a gente é boa, não é. Na dublagem, eu quero ser desafiada. Eu gosto do desafio. Eu gosto de fazer coisas diferentes. Eu sou atriz. Eu sou criadora. Né? Eu quero ser desafiada. Rita, vamos tentar, vamos fazer. Se eu não for boa, me fala, mas eu quero aprender. Eu não tenho uma coisa específica. Tem muitos filmes, séries que eu gosto de ver. Eu gosto de magia. Você também você fez luta marcial. Quando eu te conheci, você tinha alguma... Fiz Kung Fu. Eu amo Kung Fu. Eu amo. Fiz muitos anos. Só parei porque meus joelhos, eu tive câncer. Sim, eu ia entrar nesse assunto agora. Porque é um estigma, né? É uma coisa que as pessoas, inclusive, normalmente não usam nem a palavra. Nem falar, né? Mas eu também tive, e eu acho que isso é natural, e eu acho mais importante falar de como foi passar por isso para Rita. Foi muito difícil. Porque eu sempre me cuidei. Eu sou até certinha demais. Quando as pessoas brincam comigo, olha, certinho, no caminho certo. Eu falei, não, você tem que falar ao contrário. Rita, seja livre. Quando eu descobri, foi um choque. Porque assim, eu fui fazer um exame comum e primeiro foi na mama. Eu passei por 3 vezes. O primeiro foi da mama, que era um quadrante, na verdade não era um carcinoma, era uma gordurinha que estava lá, vamos tirar, não sei o que, tá bom, fui tirar, eu estava fazendo espetáculo, estava fazendo muita coisa. Aí eu avisei a equipe, olha, eu vou fazer uma pequena cirurgia, vou tirar uma gordurinha, mas semana que vem, eu acho que eu vou ter uma semana, porque o médico tinha perguntado, uma coisinha de nada, né, não sei o que. Fui, fiz a cirurgia, tirei. Quando eu estava na minha casa, recebi uma ligação dela falando, você tem que vir aqui urgente. São pessoas que não são preparadas. Se fosse outra pessoa, eu ia entrar em colapso. Aí liguei para ela, falei, ela falou, vou ir na segunda. Eu falei, não, você já me ligou hoje, era numa quinta-feira. Eu falei, não, quero saber agora. Tenta marcar um horário, porque do jeito que ela falou. Aí eu fui lá ver, ele falou, olha, é um carcinoma, eu já tinha feito a cirurgia e deu da biópsia. Só que onde ele tá, você vai ter que fazer a químio e a rádio. E eu não tenho medo da morte, entendeu? Todo mundo em minha volta ficou apavorado. Eu sei. Ficou apavorado. E eu falei, gente, em nenhum momento o médico falou pra mim que eu posso vir a óbito. Não falou isso, entendeu? Ele só falou, vai ser difícil. Fazer esse tratamento. Vai ser difícil. A químio, a rádio. Mas a Denise, acho que era a única pessoa que já tinha passado, mesmo acho que fora do país, que ela depois veio pra cá, aquela coisa. Mas, por tanta coisa que ela passou, falei, tá bom, vamos lá, né? Tava chateada, porque eu tive que parar, porque o médico falou, você
Você vai fazer quimio, rádio, e você, com essa cirurgia, você não pode, tem tantos meses. Exato. E eu tava para estrear. Aí tive que falar, então eu ficava chateada, porque eu tive que parar algumas coisas, né? Comecei a fazer. Só que o meu corpo, ele é muito... Ele é frágil para esse tipo de medicação. Não, sempre foi. É uma medicação muito violenta. Não é que teu corpo seja frágil. O tratamento é muito violento. E eu parece... Poucas pessoas conseguem suportar isso. Né? Claro. Eu passei pela primeira, foi bem difícil. A primeira... Sabe quando um homem toma... Como chama? Para ficar potente? O azulzinho? Eu não conseguia sentar. Isso eu não colei pra ninguém. Não conseguia sentar, era uma agonia. Eu tinha que sentar de perna aberta, era uma agonia, era uma coisa horrorosa. Aí, meu olfato ficou apuradíssimo. 100%, eu sentia cheiro de tudo que você pode imaginar. Tudo. De ruim e de bom. Eu moro no centro. Perdi o paladar. Não sentia gosto de nada. Nossa, que loucura. Minhas unhas incharam. Uma vez eu fiz assim. Começou a sair pus. Umas unhas caíram. Tem gente que dá unheira, essas coisas. Então, assim, era muito forte pra mim. É um tratamento muito violento. Então, assim, penei. Eu contava de trás pra frente, pra diminuir. Comecei na sexta, pus quinta, quarta... 3, 2, 1, graças ao bom Deus. E aí engordei 17 a 18 quilos a mais. Pra quem era assim, né? Sim. 18 quilos a mais. Tudo bem, mas eu trabalhei. Porque, como eu falo sempre, o trabalho, ele é muito... É um remédio pra mim. Sim. Porque, assim, quando eu entrava no estúdio, ou eu ia dublar, ou ia dirigir, que eu tava dirigindo na Tempo... Era maravilhoso, porque parece que sumia tudo. Aí era outra Rita. Esse foi o primeiro. Você teve outros? Teve. Você teve mais? Depois, quando eu tava achando que já ia diminuir as coisas, né? Porque você fica tomando medicação. Eu fui fazer um geral. Aí um médico, vou falar um médico, ele falou assim, pede pro seu oncologista olhar a sua axila. Eu já sabia. Claro. Só respirei fundo. Eu cheguei pra ele, pediu pra olhar a minha axila. Aí ele falou... Aí eu passei por uma outra médica. E ela não falou o que tava lá. É porque geralmente quando eles fazem mama, eles fazem a axila, né? Não tinha nada na axila. Na mama eu fiz, mas eles fazem preventivo, exatamente para não ter que passar por isso. Só que não fizeram. Aí quando ela falou, Rita, tem carcinoma... Achei que era 1, 2, sei lá, pontinhos. Ela falou. Então vamos fazer, não sei o quê. Depois eu te contar uma coisa que aconteceu. Não sei se eu já te contei alguma vez. Aí fiz a cirurgia. E eu tava no quarto. Depois da cirurgia, ela chamou tava a Angélica e tava a minha irmã. Chamou pra fora do quarto. E eu sonhei. Tô contando como foi o meu sonho. Tá. Eu sonhei que eu tava em cima no teto. E eu vi a médica lá embaixo, falando com a minha irmã e com a Angélica, falando assim, não fala nada pra ela não, porque pode dificultar a recuperação dela. A gente achou 14 pontos de carcinoma. Tanto que esse braço é inchado. Aí, tá bom, fiz a cirurgia. Aí era no final do ano, por isso que eu não gosto muito de novembro. Não gosto de fazer muito. Gosto de fazer exame. Hoje nós estamos não vou fazer exame nenhum. Pois mas hoje a gente está mudando a sua crença em novembro. Novembro é um ano de alegria, prosperidade, abundância, de saúde. Trocas boas. E aí quando eu sonhei, eu liguei pra Angélica e falei, nossa, eu tive um sonho tão estranho. Sonhei, né, que eu tava olhando de cima do teto, a médica, não sei o que, a Angélica ficou parada assim, muda. Né? Aí ela falou, credo, Rita, até dormindo você fica vendo as coisas no teto. Os outros. Aí ela falou mesmo isso, né? Aí quando eu voltei,
Aí ela me disse que teve 14 carcinoma, por isso que ela teve que, como elas falam, cavucar, né? Tirar tudo. Eu não tenho defesa nesse braço. Graças a Deus eu sinto, ele é um braço mais forte. Tem gente que fica com o braço todo dolorido, aquela coisa toda. Passei, graças a Deus. Mas eu fiz outros tipos de trabalho. Sim. Junto com esse daqui. Com certeza. Tratei minha cabeça. Perfeito. Sempre volto ao passado, porque as pessoas ficam com medo de falar o câncer. O câncer daqui a pouco já tem cura, gente. É só a gente se tratar logo do começo. Exatamente. E eu não tive tempo de sofrer. Porque tanto do primeiro quanto do segundo, toda vez que eu chegava, parece que tinha alguém que precisava mais de mim do que eu mesma. Alguém que vinha falar comigo, alguém que precisava de uma positividade. Muito bem. Aí você teve um terceiro? Tive. Mas esse, graças a Deus, não precisei fazer nada. Eu tava com uma bolotinha aqui atrás da orelha, achei que era o dente, fui no dentista. Tanto que a dentista pegou e falou assim, vamos deixar crescer? Pra gente ver, deve ser uma íngua. Falei, eu tenho um plano médico. Eu quero fazer, eu prefiro que fale. Por quê? Depois que você faz isso, você fica ligada. Sim, claro. Falei, não, eu prefiro que o médico fale, não é nada do que. Aí deu, não voltei nunca mais nesse dentista, né? Aí deu aqui embaixo, atrás da orelha, né? Também tirei, mas continuo voltando no médico para ver, porque Com isso aí certeza, faz 2 isso anos. fica uma espada na cabeça da gente. Mas você está curada. Graças e a você está Deus. curada graças a você. Oh, A bênção que Deus lhe deu, que você carrega dentro de você. Mas porque também, só você cura isso, querida. Esta é a grande magia da vida. Eu até brinco que eles pediram tanto lá em cima, porque... Eles gostam de você. Ai, mas tanto quanto nós. Os meus amigos, vocês, eu li cada depoimento, cada palavra. E a Rosinha falou uma coisa que eu também, outra pessoa que eu não vou esquecer. Uma vez ela chegou no estúdio, ela falou assim, toda noite eu agacho na minha cama e rezo e peço pela sua saúde. Nossa, então isso são os remédios mais de amor. Sim, claro. Eu recebi muito amor. Claro. Se alguém falar, eu fiquei sozinha, eu não fiquei. Mas você não recebeu porque você merece. Senão madrinha, não teria chorar, eu passei. Senão não teria recebido nada. Tem um monte de gente que passa por aí à toa na vida. E você não, você está aqui provando, contando uma história linda para o teu público. E a gente tem pouco tempo agora. Eu quero aproveitar para que você, a partir dessa história maravilhosa que você trouxe para a gente, tanta coisa bonita, tanto crescimento, tanta superação, o que é que você diria para o teu público? Sobre o que você quiser. Sobre a tua profissão, alguém que queira ser artista, ser ator, trabalhar com dublagem, alguém que queira simplesmente ser um pouco do ser humano que você é. O que você diria? Antes de tudo, eu gostaria muito de agradecer, porque todo o material que eu tenho, todo o carinho, todo o amor que vocês me dão, também faz parte, chega sempre naquela hora específica para massagear, mostrar para mim que eu tô ainda na ativa. Agora, para quem quer ser dublador, ser ator ou ser o que você quiser, lute pelo teu sonho, siga, estude, escute mais, porque a gente fala muito, que nem eu falo muito, mas eu também escuto muito. Eu tento me aprimorar. Uma coisa que eu aprendi nesse tratamento é que a cada dia eu tenho que aprender alguma coisa nova. E isso faz parte de mim. Eu sou uma pessoa privilegiada. Privilegiada pelos meus amigos, pela profissão, por Deus, por ter me dado todas essas dádivas. Porque tudo para mim foi faculdade, é uma faculdade de vida. Hoje eu tinha, quando a madrinha me chamou, eu pensei que eu sou um pouco tímida para conversar, entrevista, sempre fui assim. Mas eu falei, não, eu tenho que ir. Por algum motivo, ou por mim, ou por vocês, ou por ela, ou por todas as pessoas. Então, siga seu caminho e faça o que você tiver vontade de fazer. É isso. Ritinha, querida, muito, muito obrigada. Nós somos profundamente gratos pela sua presença aqui. Eu e o teu público, com certeza. Ela é minha madrinha. Muito obrigada por você ter me chamado. Fiquei muito, muito feliz, muito honrada. Muito bem-vinda. Você faz parte do meu caminho. Amém, amém. Deus vai ficar para sempre. Viram?
Agora, vamos à próxima. Fica com Deus. Obrigada, madrinha.